Oi, crianças! Continuando o plano de estudo tutorado, volume 7, o PET 7, vamos fazer agora as atividades de geografia da semana 4. Você sabe o que podemos fazer para preservar e conservar a água, tanto nas atividades cotidianas quanto nas atividades agrícolas? Leia as atividades com atenção e, sempre que necessário, solicite ajuda a um adulto. Página 62, atividades. Leia o texto abaixo. Formas de conservação e preservação da água. Um fato que muito incomoda a maioria da população quando ocorre é o racionamento de água. Isto porque precisamos e utilizamos a água com os mais diferentes fins, dentro do nosso organismo e fora dele. A limitação de reservas de água doce do planeta e o aumento da demanda de água para atender o consumo humano torna necessária a adoção de estratégias que visem racionalizar a utilização dos recursos hídricos. Algumas maneiras de conservar e preservar a água é protegendo as nascentes, o uso eficiente através da economia da água e o reuso da água em processos domésticos. O reuso da água das chuvas através de reservatórios. Então vamos lá. Número 1. Você acha que a preservação da água é dever de todos? Por quê? Por que é importante nós preservarmos a água? O que vocês acham? A água é essencial para o ser humano? Sim, todos nós precisamos de água para sobreviver. Então, você vai responder a número 1. O que você acha? Que é dever de todos preservar a água e por quê? Número 2. Cite 2 exemplos de reutilização da água em atividades domésticas. Ou seja, cite 2 exemplos em que, na sua casa, você reutiliza a água. Vou dar um exemplo para você. Você pode utilizar a água que a mamãe lavou a roupa para lavar o quê? A área de serviço, por exemplo. Não é? Esse é um exemplo de reutilização da água. E que mais? O que vocês acham? Vamos pensar e responder. Vocês vão citar 2 exemplos. Página 62, número 3. Leia o texto abaixo e responda. A preservação hídrica na agricultura. É importante pensar que a agricultura é necessária para a sociedade, pois é a partir dela que se produz boa parte dos alimentos e também a maioria dos produtos primários. Nesse sentido, o ideal é manter essa atividade em uma perspectiva que garanta a sustentabilidade não só dos recursos hídricos, mas dos elementos da natureza em geral. A principal estratégia nesse sentido é a realização de tipos de irrigação que economizem água, diminuindo a quantidade de recursos hídricos que não são aproveitados no processo produtivo do campo. É preciso utilizar infraestrutura e tecnologias já disponíveis. Uma das técnicas de economia de água na agricultura mais conhecidas é a irrigação por gotejamento, em que o uso controlado da água propicia um melhor aproveitamento dos recursos hídricos disponíveis, diminuindo o desperdício e poupando as reservas.
O princípio desse método é utilizar uma quantidade mínima de água que, como o nome indica, é despejada sobre o solo em forma de gotas de maneira regrada e econômica. Outro método de irrigação que economiza água é a microaspersão. Este sistema é constituído pela instalação de pequenos aspersores responsáveis pela distribuição de água. Nesse caso, como eles encontram-se mais próximos do solo do que o normal, utilizado na agricultura, a perda pela evaporação é menor, embora menos eficiente do que o gotejamento. Pergunta A. Quais foram os exemplos citados no texto para a economia de água nas atividades agrícolas? Então, nós temos dois exemplos aqui. Quais são eles? A irrigação por gotejamento é um deles. E qual outro? A microaspersão. Então, esses são os dois exemplos que vocês vão responder aqui nessa linha. Certo, crianças? E essas foram as atividades da semana 4 de Geografia PET 7. Faça com atenção e acompanhe sempre as correções no final da aula. Um beijo e até amanhã!